2. A verdade do dogma. A dogmática é considerada geralmente como ciência do dogma ou como doutrina cristã. Em que sentido, porém, a doutrina cristã tem a ver com dogmas ou com o dogma em si? A palavra grega dogma pode significar tanto a opinião subjetiva, distinta do saber analisado, quanto a opinião de caráter compulsório, a decisão. Nesta última acepção, a palavra também ocorre nos escritos neotestamentários. Em LC 2.1 e Et 17.7, ela se refere a ditos imperiais. Em Et 16.4, designa as decisões do chamado Concílio dos Apostolos. Como decisão ou opinião compulsória também deve ser compreendida a aplicação da palavra dogma à tradição doutrinária cristã em Inácio de Antioquia, quando se refere aos dogmas do Senhor e dos apostolos. Em termos de conteúdo, deve-se pensar, no caso, em instruções éticas. Este também é o caso de um apologeta de orientação tão intelectualista como Ateagoras, o fundador da Escola de Catequistas de Alexandria. Assim mesmo, desde a apologética do século II, a compreensão da palavra dogma no sentido de opinião vai passando para o primeiro plano, e isso no sentido específico de opinião escolástica, em analogia com os dogmas das diferentes escolas filósofas. O termo era usado desde o estoicismo para designar as doutrinas características das escolas filosóficas. Em correspondência a isso, Tassiano, por exemplo, compreendeu o cristianismo como a única filosofia verdadeira e designou seus ensinamentos de dogmas. Embora no século segundo se estivesse pensando em primeiro lugar nos mandamentos éticos de Jesus, posteriormente o termo logo foi relacionado às doutrinas de fé dos cristãos, e não mais a seus costumes. Se o conceito cristão do dogma se encontra em analogia com os ensinamentos das escolas filosóficas, ele foi, por outro lado, contraposto, não obstante, à pluralidade dos ensinamentos filosóficos de escolas conflitantes entre si, como não provenientes de seres humanos, e, sim, como enunciados e ensinados por Deus. Em sentido semelhante se lê na Epístola de Diogneto, que a fé cristã não se fundamentaria em opinião doutrinária humana. Por isso, Origênesis pode designar as doutrinas cristãs de dogmata teou. Com isso está formulada a pretensão de verdade da doutrina cristã, mas simultaneamente já está antecipada a decisão sobre essa pretensão. Se os dogmas dos cristãos são verdadeiros, então naturalmente neles não se trata mais apenas de opiniões escolásticas, e, sim, da revelação de Deus. Não obstante, porém, esses dogmas são formulados por seres humanos, pela Igreja e por seus funcionários. Por isso pode e deve surgir a pergunta se eles são mais do que opiniões humanas, se não são apenas invenção e tradição humana, e, sim, expressão de revelação divina. Inicialmente, os dogmas cristãos se apresentam aos de fora como ensinamentos da Igreja, que são compromissivos para a comunhão dos cristãos de modo semelhante como eram os dogmas escolásticos para os membros de antigas escolas filosóficas. Essa compreensão também podia ser assumida pelos próprios cristãos, e nisso se poderia ver uma expressão de humildade intelectual, que não equipara os próprios ensinamentos imediatamente à verdade de Deus. No entanto, o uso linguístico estabelecido desde Eusébio de Cesareia, que fala de dogmas eclesiásticos, não renuncia à pretensão de verdade divina desses dogmas, exigida por Origênesis e outros autores eclesiásticos antigos, mas apenas os denomina segundo os portadores humanos dessa pretensão, a comunhão dos cristãos. Com isso não se abre mão da pretensão de verdade, mas ela é mantida aberta, em todo caso enquanto a Igreja se apresenta apenas como portadora e não simultaneamente também como garantia dessa pretensão. Inicialmente, Eusébio trabalha com a primeira hipótese, pesando os dogmas, quanto ao conteúdo, em termos de decisões conciliares, mas também em outros ensinamentos comuns da fé, como o da ressurreição dos mortos. Um passo perigoso para além disso foi dado pela fixação dos dogmas esse como compromissivos em termos de direito eclesiástico e do direito imperial, que não pressupunha tanto sua verdade antes a fixava. Por meio de tal fixação encerra-se e se paralisa o processo de recepção de proclamação doutrinária eclesiástico-ministerial. A tendência nesse sentido começou já no século IV e chegou ao auge em 545 na declaração do imperador Justiniano, formulada durante as longas controvérsias sobre a legitimidade do Concílio de Calcedônia, de que os dogmas dos primeiros quatro concílios competem à mesma autoridade que as Sagradas Escrituras. 15 Independente no nivelamento da diferença categorial desses textos com a Sagrada Escritura, mas também das diferenças categoriais entre os concílios do século V e os do século IV, quem compartilha o juízo teológico do imperador sobre a ortodoxia dos quatro primeiros concílios, haverá de condenar como aberração a tentativa de decidir a pergunta pela verdade por meio de fixação jurídica.
A base para essa tentativa de poder forçar o consentimento com a verdade de uma doutrina eclesiástica por meio de fixação legal e pelos recursos do poder estatal, todavia, já se encontra na suposição de se poder reduzir a verdade escatológica da revelação de Deus em Jesus Cristo a uma fórmula igualmente definitiva. A associação de dogmatismo da doutrina com fixação jurídica e coerção estatal desempenhou, ainda por muito tempo, até a modernidade, um papel perigoso na história do cristianismo, justamente também na cristandade ocidental. Com ela, o dogma adquire uma fama. Mas dogma e coerção de fé não são a mesma coisa. A coerção da fé apenas foi um meio para decidir a controvérsia sobre a verdade de dogmas, e não foi apenas um meio reprovável, como ficou evidente menos, mas também um meio inadequado para sua finalidade. A coerção da fé é a tentativa de forçar o consenso sobre a verdade do dogma e, com isso, estabelecer a própria verdade. Pois consenso pode ser considerado como característica da verdade, porque no consenso da formação de um juízo se expressa a generalidade da verdade. Pretende-se estabelecer esse consenso da verdade à força por meio da coerção da fé. No entanto, somente um consenso obtido independentemente de qualquer coerção pode ser aduzido como critério da verdade. Foi o que aconteceu na afamada fórmula de Vicente de Leino em seu Commonitorium pro Catholicae Fidei Antiquitatis et Universitate do ano de 434, para a constatação do que seria doutrina católica, portanto dogma de toda a Igreja. Reversei a assegurar aquilo que foi crido em toda parte, sempre por todos. Nisso Vicente já sabia que o que importa é a identidade no conteúdo e não na formulação. Na formulação pode haver progresso. Admitindo-se isso, é possível prever que se tornará controvertido se uma nova formulação preserva a identidade do conteúdo da fé. Por isso, neste caso, o critério de consenso do Lerino para o estabelecimento de um dogma divino perante as muitas opiniões humanas dos HRGS 16 não é de fácil aplicação. A afirmação da identidade do conteúdo da fé, apesar da modificação da formulação, parece necessitar, mais uma vez, de outra instância para exame e decisão. Por isso não admira que a Igreja Católica Romana, cuja teologia se basou em Vicente de Lerino desde o século XVI, ampliou o critério do consenso com a autoridade magisterial dos bispos e do Papa. Quando a comunidade dos bispos ou também o Papa sozinho falam em sua função como representantes de toda a Igreja, eles expressam, assim parece, seu consenso de fé em virtude de seu ofício. Além disso, a autoridade magisterial dos bispos e do Papa foi compreendida por muito tempo no sentido de garantia autoritativa da verdade do dogma por meio do magistério da Igreja. Assim, por exemplo, ainda no Concílio Vaticano, a expressão fidei dogmata se refere aos ensinamentos da Igreja, propostos de modo compromissivo, que devem ser cridos como revelados por Deus. Neste contexto não se fala do processo da recepção de enunciados doutrinários oficiais pela totalidade dos crentes como critério da efetiva existência do consenso que o magistério eclesiástico pretende formular, diferentemente da teologia da Igreja Ortodoxa Oriental. Mas, por sorte, a dependência de recepção também não foi expressamente excluída, pois a afamada constatação do concílio de que enunciados doutrinários que o Papa faz em nome de toda a Igreja, em virtude de seu ofício, são válidos e imutáveis de si mesmos e não primeiro com base no consenso, talvez devesse ser interpretada restritivamente no sentido de que tais enunciados não carecem de uma confirmação por outra instância. Nesse caso, permaneceria aberta a visão para o fato de que primeiro o processo da recepção efetiva de tais enunciados haverá de decidir sobre a posição na escala de valores na vida e na consciência de fé da Igreja. No entanto, um consenso da Igreja efetivamente existente não pode ser por si só um critério suficiente da veracidade de um artigo de fé. A teoria do consenso da verdade do dogma compartilha as fraquezas de uma mera teoria de consenso da verdade em geral. Consenso pode ser expressão para a generalidade da verdade, mas também pode ser expressão de mera convenção entre os membros de um grupo, de uma sociedade, de uma cultura. Assim, por exemplo, a posição da Terra no centro do universo era considerada uma verdade intocável, até que, no limiar da modernidade, essa concepção se revelou como mera convenção. Analogamente, ainda no século da Reforma e nos inícios do século XVII, em todos os partidos religiosos litigantes, a unidade da religião ainda era considerada irrenunciável para a unidade da sociedade, enquanto essa concepção se afigurou para uma época posterior como mera convicção convencional. Tais convicções convencionais básicas de modo algum são sempre expressão de cerceamento violento da comunicação, e, sim, antes, expressão da comodidade do ser humano e da carência de desafios, que poderiam obrigar a questionar tais convicções elementares. Também em tais casos de um consenso amplo, ou até mesmo geral, o consenso ainda não é critério suficiente da verdade.
E possível inclusive que determinadas formas de ideias e convicções estejam tão profundamente arraigadas na natureza humana que jamais são superadas, embora não correspondam à verdade. Aí então existiria uma preconceituosidade insuperável em todo o gênero, seria insuperável porque é inata nas coordenadas hereditárias do gênero. Tal preconceituosidade, porém, ainda não se tornaria verdade por meio do consenso de todos os indivíduos. No caso do cristianismo, nem mesmo na Idade Média cristã a plausibilidade de convicções cristãs fundamentais alcançou tal grau de naturalidade. Tanto menos pode o consenso dos cristãos entre si ser considerado como critério suficiente da verdade, por mais significativo e desejável que possa ser o consenso ecumênico dos cristãos em outro sentido. O ponto de vista do consenso também desempenhou papel importante na compreensão da doutrina eclesiástica na Reforma. De acordo com a compreensão luterana, tal consenso doutrinário encontra sua expressão na confissão comum, e a confissão eclesiástica outra coisa não é do que expressão do consenso doutrinário que se torna fundamento da comunhão eclesiástica. No caso da compreensão luterana da confissão, não se trata apenas de um consenso regional como base da reorganização de uma igreja regional, tal como foi a função de muitas confissões reformadas. As confissões luteranas visam, sem exceção, um consenso de toda a Igreja sobre a doutrina do Evangelho e a administração dos sacramentos. Por isso não se reporta apenas à Escritura, e, sim, também ao consenso com a doutrina da Igreja Antiga, especialmente com o credo niceno-constantinopolitano. No entanto, como critério da verdade da doutrina da Igreja não vale o consenso como tal, e, sim, a concordância com o ensinamento do Evangelho. O consenso da doutrina eclesiástica tem seu peso somente como consensus aiam trina evangelii. Pode-se perguntar se com a invocação de Evangelho e Escritura está ultrapassado, em princípio, o entorno da ideia do consenso, a concordância com o testemunho dos escritos do Novo Testamento também é, em todo caso, concordância com a doutrina e proclamação da Igreja primitiva, que se expressa nesses escritos. Portanto, a própria concordância com o testemunho bíblico ainda poderia ser entendida no sentido da ideia do consenso, e nesse caso como critério excelente do consenso com a tradição eclesiástica desde os seus começos. Nesse sentido também o conceito de consenso de Lerino enfatizou, em primeiro lugar, a concordância com a origem da tradição doutrinária na proclamação dos apostolos, tal como se manifestou nos escritos neotestamentários. Neste ponto, porém, a concepção luterana do consensus de Antrina Evangelii tem, sem dúvida, ainda outra coisa em vista, a saber, a função normativa da palavra de Deus proposta à Igreja no Evangelho da Sagrada Escritura. A justaposição de Escritura e Igreja, mais precisamente, a justaposição do Evangelho testemunhado na Escritura com a doutrina e com a confissão da Igreja, é uma das características da teologia da Reforma. A confissão da Igreja não cria novos artigos de fé, mas apenas confessa a fé no Evangelho testemunhada na Escritura. A concepção da Reforma acerca da doutrina eclesiástica, portanto, não tem caráter teórico consensual. No entanto, a tese da justaposição de Evangelho e doutrina da Igreja pressupõe primeiro que o Evangelho pode ser distinguido do testemunho da Igreja primitiva nos escritos do Novo Testamento como preposto a esses escritos, e que, segundo, o Evangelho está justaposto às diferentes perspectivas teológicas dos autores neotestamentários como grandeza uniforme, e que como tal ele é reconhecível dos escritos do Novo Testamento. Os dois pressupostos estão intimamente relacionados, e ambos foram contestados pela Igreja Católica. Neste ponto, a Igreja Católica atual se concentra, sobretudo, na premissa da unidade teológica da Escritura, que não se evidenciaria, sem mais nem menos, dos escritos bíblicos, como a Reforma teria pressuposto. Antes, em última análise, a unidade da Escritura poderia realizar-se somente na compreensão e no espírito do intérprete. Admitindo-se isso, também se impõe a pergunta se para essa interpretação pode ser determinante a opinião do teólogo individual, ou não antes o magistério que representa a Igreja como um todo, com o que entra em jogo novamente de modo decisivo o ponto de vista do consenso eclesiástico. Em face de tal argumentação, deve-se admitir que a unidade da Escritura com vistas a seu conteúdo central pode ser procurado e encontrado somente no meio de sua interpretação. O objeto da escritura não é acessível sem interpretação e sem a simultânea relatividade de perspectivas hermenêuticas daí decorrentes. Não obstante, será permitido insistir no princípio hermenêutico geral de que toda interpretação pressupõe o objeto do texto a ser interpretado como preposto aos esforços do intérprete, embora sua característica se revele apenas no processo da interpretação. Sem essa premissa, o comprometimento do intérprete com seu texto não poderia mais ser diferenciado da liberdade de uma formação poética. O objeto do texto, tal como encontrou sua expressão em suas palavras como intencionada pelo autor do texto, haverá de permanecer o critério da interpretação.
Nisso agora não é possível separar a tarefa exegética no sentido mais restrito, a elaboração da intenção do autor, completamente da compreensão que o intérprete tem do assunto. Tampouco como as duas coisas devem ser simplesmente identificadas, vale, não obstante, que ainda a diferença histórica entre o enunciado do texto e a compreensão do intérprete somente pode ser articulada na distinção deste. Não é possível nenhum entendimento sem a pressuposição de que em toda diferença entre texto e intérprete se trata, no texto a ser interpretado, de um assunto reconhecível também para o intérprete e relacionável à sua compreensão de mundo. Também nesse sentido é correto que a unidade do assunto, agora com vistas à sua realidade para o intérprete, pode realizar-se somente no espírito do intérprete. Mas também aqui vale novamente que com isso o assunto não fica relegado à arbitrariedade do intérprete, não importando se trata da opinião privada de um indivíduo ou do magistério que representa a comunidade da Igreja. Antes, toda interpretação, tanto a privada quanto a oficial, tem sua medida na verdade do assunto. Nenhum intérprete decide por si só a verdade do assunto, e, sim, ela decidirá sobre sua interpretação na continuação da discussão. O assunto da Escritura, a saber, o assunto comum de que tratam os diferentes escritos do Novo Testamento, sem prejuízo de todas as diferenças existentes entre eles, pode ser descrito, por enquanto, como sendo o testemunho que os autores do Novo Testamento dão, cada qual a seu modo, a respeito do agir de Deus em Jesus de Nazaré. Este testemunhado nos escritos do Novo Testamento como objeto da fé da Igreja bem como de cada cristão individualmente, e em corresponde companhia a isso, a fé cristã teve, desde o início, por conteúdo a Jesus de Nazaré e o agir de Deus nele. Este é o conteúdo das confissões e dos dogmas da cristandade. Nesse sentido, confissão e dogma são, com efeito, resumos do conteúdo central da Escritura. Nenhum desses resumos, porém, já esgota o conteúdo da Escritura como objeto da fé cristã. Como todo enunciado resumido, seu conteúdo está designado apenas de modo preliminar. Enquanto continuar a interpretação da Escritura, ainda não estarão determinados definitivamente os contornos de seu assunto. Seu conhecimento continua ainda em andamento. Isso vale tanto para a determinação mais exata da característica do assunto da Escritura quanto para a pergunta pela verdade do agir de Deus em Jesus de Nazaré, testemunhado pela Escritura, que está relacionada com o tema. Tanto com vistas a seu conteúdo quanto em relação à sua verdade, o dogma é, como disse Karl Barth, um conceito escatológico. Somente a revelação definitiva de Deus no fim da história trará consigo o conhecimento definitivo sobre conteúdo e verdade de seu agir em Jesus de Nazaré. A nenhum outro senão exclusivamente a Deus pode caber a competência para uma instrução definitiva sobre seu agir na história. Isso não significa que não seja possível conhecimento a respeito disso já agora, a saber, sob a premissa ainda a ser discutida de que Deus quer revelar-se por meio de seu agir na história. Todo esse conhecimento, porém, permanecerá provisório enquanto continuarem a existir tempo e história, com isso também continua provisória a explicação dos testemunhos da Escritura do agir histórico de Deus em Jesus Cristo. Portanto, conteúdo e verdade do dogma não se fundamentam no consenso da Igreja. Antes, primeiro, o conhecimento do conteúdo da Escritura produz o consenso a respeito dela. Nisso, a comunidade do conhecimento, no entanto, leva à certificação da identidade intersubjetiva do assunto. Mas, o consenso tem que sempre ser renovado, porque a explicação da Escritura continua com vistas à particularidade e verdade de seu assunto. As circunscrições interinas de seu conteúdo nas fórmulas dogmáticas da confissão da Igreja, bem como nas formulações da teologia, sempre são submetidas a um reexame, que abrange tanto a determinação de sua peculiaridade quanto a verdade do assunto a que se referem as afirmações de confissão e dogma da Igreja. Tal exame é, simultaneamente, interpretação do dogma, porque toma a sério o dogma em sua pretensão de enunciar de modo resumido o conteúdo central da Escritura. Interpretação e exame do dogma nesse sentido constituem a tarefa da dogmática. A dogmática pergunta pela verdade do dogma, pergunta, portanto, se os dogmas da Igreja são expressão da revelação de Deus, sendo, portanto, dogmas do próprio Deus, e ela persegue essa pergunta interpretando o dogma.